Boa noite. Eu estou aqui hoje fazendo mais uma live para continuar falando sobre temas. Hoje o tema de hoje é sobre funcionário público. Bem, os funcionários públicos são trabalhadores do público. Como o nome está dizendo, são trabalhadores do público. Isso começou a acontecer efetivamente, de forma organizada, a partir da Constituição de 1988. Porque até então, os funcionários públicos eram apontados de ponta de dedo pelo gestor, e isso fazia com que ele formasse seus verdadeiros currais eleitorais dentro da própria gestão. E aqui em Água Fria, isso era exorbitante. Para vocês terem uma ideia, eu sou funcionário público. Eu sou funcionário público há 22 anos. E quando eu iniciei a minha carreira, em 1997, como funcionário público contratado, isso já existia. O prefeito, na época, pegava a gente e fazia o que quer. E às vezes até a gente terminava um ano sendo funcionário público e não iniciava o outro. Então a Constituição de 98, ou de 1988, ela deu direitos a pessoa só entrar através de concurso público. E o que é? Mas às vezes tem algumas indagações que ficam no ar, porque as pessoas acham que o funcionário público, algumas pessoas acham que o funcionário público, ele às vezes não cumpre com sua função. Bem, mas ele não cumpre com sua função, primeiro, porque ainda assim a Constituição brasileira ela não está sendo cumprida. Às vezes, tanto o servidor tem um mau ambiente de trabalho, quanto ele presta um serviço público de não relevância, entre aspas, por conta de não ter todos os seus direitos e todas as suas condições de trabalho garantidas. E isso não é diferente. Para vocês terem uma ideia, a gente aqui em Água Fria, quem dá condição da máquina pública funcionar são os funcionários públicos. A gente tem hoje uma média de 600 funcionários públicos, o que é um número alto para o município de Água Fria, mas que mesmo assim eles não têm alguns direitos garantidos, como na Constituição fala. A Constituição fala no artigo 41 que a gente só tem que entrar no funcionalismo através de concurso público. Bem, e depois ele fala que todo o funcionário público ele tem que ter um estatuto e um plano de cargos e salário baseado na cultura, baseado no orçamento, baseado nisso tudo que o gestor ele tem para organizar e planejar a sua gestão. Então, sendo assim, como a gente tem a máquina pública às vezes, mas aí a gente tem 600 funcionários, mas o que é que acontece? Muitos não têm os seus direitos todos garantidos por planos de cargos e salário, o que é um dever do gestor fazer isso. E como a Constituição brasileira pede, e às vezes já tem até prazo. Agora mesmo a gente estava construindo o Plano Municipal de Educação, tá? Na construção. Esse plano vai falar quais são as metas que o município deve alcançar nesses anos. Então, baseado no Plano Nacional de Educação. Assim, a gente tem uma estrutura planejada. Cabe agora ao gestor ou os gestores planejar em cima desses planos. Mas aqui a maioria do funcionário público não tem planos de cargos e salário, nem estatuto próprio para dizer. É regido pelo regime jurídico único da prefeitura, o que não é correto. O que não é correto não, o que não é o certo. Bem, e passando disso, aí vem a questão da estabilidade. Muitas pessoas questionam a estabilidade do funcionário público. Mas por que a estabilidade? Porque a estabilidade, mesmo o camarada ou a camarada sendo concursada, ainda tem muitos gestores que usam de perseguição política. Para vocês terem uma ideia, a gente
está com a dívida pública grande dentro do município, já pagou uma grande parte por conta de perseguição política de gestores passados a funcionário público e do presente também. Então, o que é que a gente faz? Mas quando agora a gente tem um plano de carga e salário e tem regime jurídico único, então essas perseguições começam a se fragilizar, porque a Constituição brasileira, lá nos 2 artigos que eu citei, exige que o gestor organize a administração pública. Então, por que eu falo isso, gente? Porque quando você não tem uma organização interna, você não tem estruturas que dê condições ao gestor fazer uma gestão de qualidade, isso vai implicar no serviço ao público. Então, resumindo, a gente tem que cuidar da gestão, fazer o planejamento de pessoal e fazer com que o município ofereça, através dessas pessoas, serviços de qualidade. E que, na maioria das vezes, é o que não acontece na maioria dos municípios, e os gestores não estão nem aí preocupados de cumprir com aquilo que a Constituição brasileira fala. Né? Então, mas é dessa forma. Mas você fala, mas Itajaí só existe funcionário público que tenha estabilidade no trabalho? Não. Existe outro tipo de funcionário público. E é esse que talvez seja o verdadeiro perigo. Por exemplo, o funcionário público que é botado através de cargo de confiança. Às vezes o camarada chega, está no cargo e nem lá no trabalho vai. Quer dizer que está gastando meu dinheiro, ganhando meu dinheiro, ganhando o seu dinheiro e lá nem no trabalho vai. E essa é uma realidade de uma grande parte. E aqui em Água Fria não é diferente. Então o que é que faz isso? Isso incha a máquina pública e faz com que o serviço cada vez mais seja prestado de má qualidade, pois não tem pessoal o suficiente para fazer. Então o que é que a gente tem que fazer? Planejar a máquina de forma honesta e fazer com que ela funcione da melhor forma possível. E esses funcionários fantasma, a gente ser sincero e trabalhar para cima para eles largar de existir. Mas, gente, eu falo com vocês o seguinte, e com todo mundo que está me assistindo e que possa ver esse vídeo que eu vou salvar. É preciso nós, população, funcionários públicos, todos aqueles envolvidos no processo de vida, continuar ou aumentar a luta pelo serviço de qualidade. Mas enquanto a gente ficar parado, pensando que político vai fazer aquilo que tem que ser feito pela gente, que ele não tem honestidade no peito, que ele não tenha planejamento e que não tenha meta, que não sabe visualizar o município, que não faça com que o município cresça para todo mundo, isso fica difícil de acontecer. Então, é uma obrigação de todos nós. Quem está assistindo esse vídeo meu, eu peço que compartilhe, porque é na luta coletiva que a gente vai melhorar a nossa vida individual. Certo? Eu agradeço aí a Tony Carvalho, Reni Santiago, Bete Carvalho, Paim Cerqueira, Genildo Oliveira, Edivan Suzarte, Maísa Duarte, Clóvis Salvador, Gerson Borges. Agradeço a Anderson Barbosa, Genildo Oliveira, enfim, essa galera toda que está acompanhando a gente e que presta esse serviço junto com a gente, assim, doando seu tempo, que compartilhe e vamos à luta, porque a gente tem que discutir esse Brasil, a gente tem que discutir esse município e a gente tem que lutar por aquilo que a gente acredita. E só para finalizar sobre o funcionário público, há um trabalho coletivo para acabar com a instabilidade e para acabar com o funcionalismo público. O que eu digo é o seguinte, a gente tem que melhorar as condições de trabalho, tem que melhorar
a vida, o setor e a vida individual de cada servidor público para que ele preste melhor serviço, acabar fazer os planos de carga e salário, planejar as entidades para que elas venham dar resultado, como muitas que são planejadas nesse Brasil afora, muitos hospitais, muitas escolas, muitos centros de recuperação que são feitos da forma correta, eles trazem resultados positivos, certo? E assim eu deixo mais uma live e vamos à luta, compartilhe que o professor Itajaí está na luta e não vai parar de falar, porque essa boca aqui foi feita não para servir a si próprio somente, mas para a gente lutar e a gente dizer que a gente está aqui e que não vai parar de transmitir aquilo que a gente acredita através da nossa fala. E é assim que a gente trabalha. Minha mãe, como eu já falo, minha mãe fala que um homem só pode fazer aquilo nas condições que ele tem que fazer. E graças a Deus que a internet está aí, que todo mundo pode falar. E todo mundo pode discutir, concordar ou discordar. Essa é a minha live e é assim que eu encerro ela. Obrigado a todos, mas lembre, funcionário público precisa de condições de trabalho.